Três erros mais comuns que as pessoas cometem quando falam sobre os ateus. 1. Ateus são materialistas, desprovidos de empatia. Nem todo ateu pensa só em dinheiro o tempo todo, prioriza só a matéria e não liga para os outros. Muitos ateus, inclusive, podem não negar, apesar de não afirmar, uma provável existência de algo metafísico, mesmo que atualmente não exista evidências científicas que comprovem algo, tendo alguns traços do agnosticismo. Esses preferem se dar o direito da dúvida, acompanhando a evolução das pesquisas científicas sobre essa questão. Ser ateu é rejeitar a ideia de Deus, deuses, deusa ou deusas, apresentados por qualquer religião. É não aceitar a manipulação exercida pelo sistema religioso, que cria figuras divinas com características humanas que supostamente exerceriam total controle sobre o universo, numa espécie de ditadura cósmica. Sobre sermos materialistas e sem empatia, é absurdo, né? Somos, acima de qualquer coisa, seres humanos e reconhecemos mais do que tudo a nossa humanidade. E muitas vezes é justamente por esse reconhecimento e essa visão mais humana que desenvolvemos é que abrimos os olhos para o ateísmo. Nós deixamos de tentar enxergar o imaginário representado por um Deus invisível para enxergar o ser humano e o nosso ambiente. E isso nos ajuda a enxergar sem filtros espirituais o sofrimento dos outros. Na certeza de não podermos contar com a intervenção de nenhuma divindade, exercemos mais a empatia pelo próximo e agimos em prol de uma sociedade melhor, com mais justiça e respeito. 2. Ateus não temem doenças e não se importam com a finitude. Então, muitos religiosos acham que somos super-heróis e que estamos tentando competir com o Deus que eles creem. Ou seja, acham que, por simplesmente não acreditarmos em algum Deus, que não temos medo de nada. E muitos acreditam que queremos provar que na hora da doença, que pode atingir todo mundo feito de carne e osso, somos melhores, superpoderosos e passamos pela situação debochando da fé de todo mundo e que diante de situações de provável fatalidade, não temos medo. Isso se chama instinto de sobrevivência e esse medo tem uma explicação natural e todos nós sentimos. Então, é bem infantil ver pessoas dizendo que é ateu até o momento que está diante de alguma fatalidade, porque nesse momento vai gritar por Deus. Olha, se esse momento chegasse para mim e eu gritasse por Deus, pode ter a certeza de que eu estou apenas atestando que estou lascada mesmo, né? A ponto de ter até mesmo que apelar para o que para mim não existe. E se for o momento de eu ir embora por questões físicas irreversíveis, esse momento vai chegar eu gritando por família, amigos, médicos, deuses e deusas da mesma forma. Crentes têm tanto medo da morte como qualquer ateu. Se realmente tivessem tanta certeza de uma continuidade da vida pós-morte e de que estariam no paraíso prometido aos que creem, por que sentiriam medo nesses momentos? Todos sentem e sofrem. Independente de qual seja a nossa resposta física, o medo diante de uma situação de possível finitude está ali para ateus e para crentes também. 3. Ateus se tornaram ateus porque passaram por situações traumáticas ligadas à religião. Então, isso é bem interessante analisar primeiramente de forma invertida. Por exemplo, por que as pessoas se tornam crentes? O que leva uma pessoa a depositar uma fé incondicional em algo que não tem como provar? Quando exatamente surge a necessidade de crer intensamente nesse Deus? Se não foi por doutrinação desde o berço, porque muitos já crescem em lares com alguma religião, e isso passa de pais para filhos, é sempre por traumas vividos. É o trauma gerado por uma dor que a pessoa não consegue resolver dentro de si, que a leva a uma atitude de extremo desespero e total falta de confiança em si mesma. E no momento que essa pessoa está se sentindo impotente e cega pelo sofrimento de seu real valor, ela se entrega a essa fé numa busca por um escape. Não estou querendo julgar quem faz isso,
Muito pelo contrário, isso é a maior prova do quanto somos humanos. A nossa natureza humana imperfeita muitas vezes nos leva a percepções enganosas. Todos tornam-se crentes porque estão em busca da cura de seus traumas. São os frutos de uma humanidade falha, que pode ser maravilhosa e também pode ser muito cruel. Muitos passam ali anos e anos para só depois de um processo muito intenso de vivência ali dentro do sistema religioso perceber que ainda continuam com os mesmos problemas ou até estão com mais problemas que antes, pois a religião promete cura dos traumas em troca de autonegação e submissão absoluta aos líderes que se autodenominam a voz de Deus. A suposta cura dos traumas, além de não acontecer, ainda geram mais problemas, pois geram sobre os crédulos o peso da obrigação de corresponder às cobranças exaustivas das regras impostas por aquele sistema. E além dos traumas não resolvidos, o crédulo acaba carregando sobre si um peso extra de culpa. No caso dos ateus, nem sempre é um trauma de origem religiosa que o leva a assumir o ateísmo. É muitas vezes um despertar gradual, que vem de uma análise das próprias crenças que vai se aprofundando. E de repente você percebe que quando está doente, busca os médicos. Quando está emocionalmente fragilizado, procura amigos, terapeutas ou psicólogos e vai confirmando que os supostos milagres e promessas de cura não existem e que a vida segue seu rumo, sem nenhuma intervenção divina, que você passa inevitavelmente por lutas como qualquer outra pessoa, religiosa ou não. É como um medicamento que você compra, começa a tomar sem falhas para tratar alguma doença, mas percebe que não está funcionando e muitas vezes até piora seu estado físico. Com o passar do tempo, você tira a prova de que não está funcionando, que não está fazendo bem, e aí você simplesmente para de tomar. Não é diferente em relação à religião. Você vai tirando a prova e percebe na prática que não faz sentido. E aí ocorre esse despertar para o ateísmo. Nem sempre o ateísmo surge na vida da pessoa por ter necessariamente tido algum trauma na vivência religiosa. Mas no caso de quem se torna crente, é sempre algum trauma gerado por algum sofrimento vivido que o leva a se submeter à crença.